É sério, por que que não tá todo mundo comentando sobre esse filme? Ele é muito bom. Oi, gente, tudo bom? Sabe aqueles achadinhos que a gente faz, que ninguém tá comentando, você assiste por um acaso e depois descobre que é uma obra muito boa? Isso às vezes acontece comigo em livros, às vezes coisas banais, e eu recentemente fiz uma descoberta que eu quero trazer aqui como uma boa indicação de filme pra vocês, que é o filme Segredos do Passado, ou na versão original The Dry, que tá entre os mais assistidos da HBO, porém, depois que eu achei essa obra, eu fui procurar alguns comentários na internet e quase ninguém tá falando sobre esse filme. Mas eu já te adianto, é uma obra muito legal, especialmente para quem gosta de mistério, investigação criminal e aquelas reviravoltas de cair o queixo. Então, antes de eu te comentar com mais detalhes sobre o filme The Dry ou Segredos do Passado, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Aqui eu te trago muita dica como essa de bons filmes para você assistir, também de seriados, também de livros. Então, se você gosta de tudo isso, seja bem-vindo que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, que isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso me ajuda demais. Aqui embaixo na caixinha de comentários me indiquem outras obras, outros achadinhos para depois eu assistir e trazer aqui no canal. E aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais. Me segue por lá, eu vou adorar interagir com vocês através desses outros canais também. Em Segredos do Passado, ou The Dry, a gente acompanha o policial Arrow, que é interpretado pelo Eric Bana, que é um ator que eu gosto bastante. Ele fez Troia, fez A Mulher do Viajante no Tempo. Ele é um ator australiano que faz um personagem que vive na Austrália e, na verdade, está retornando depois de 20 anos à sua cidade natal, porque aconteceu uma grande crime ali, envolvendo um amigo dele de infância. A gente já logo no começo do filme entende que o Aaron passou por uma situação meio complicada ali na cidade, ele não é bem visto. No passado ele se envolveu numa situação que até hoje é considerada uma coisa meio que gera muita dúvida nas pessoas, porque ninguém sabe se realmente foi um acidente ou se foi um crime e que talvez o Aaron e os amigos dele estejam envolvidos. Inclusive, um desses amigos é o Luke, que é a pessoa que está envolvida nessa situação que fez ele voltar para a cidade. O Luke, ele acabou tirando a vida da esposa dele e do filhinho dele pequeno, deixando somente a bebezinha, e depois ele tirou a própria vida. Então a cidade está totalmente contra ele, porém os pais idosos do Luke, né, que foi essa pessoa que morreu, não acreditam que o filho fez isso, porque ele não tinha esse perfil, não tinha o porquê isso acontecer. Se de repente isso aconteceu foi por algum motivo. Então eles acionam o Aaron, que era um grande amigo ali da família e é um policial que mora ali na capital, para que ele venha até a cidade participar do velório e também pesquise mais sobre o assunto, ajude na investigação. Afinal, a gente está falando de uma cidade muito pequena. Inclusive, a cidade para onde ele vai, que é essa cidade onde ele cresceu, é uma cidade que está há quase um ano sem chuva. Então é aquela típica cidade realmente de interior, aquela cidade que o cenário parece que está prestes a pegar fogo em qualquer momento, sabe? Porque está bem arenoso, tá realmente muito seco. Não é à toa que na versão original do filme se chama The Dry, né? A seca. Inclusive, esse filme ele é baseado num best-seller, num livro muito famoso da Jenny Harper, que também se chama A Seca aqui no Brasil. Ele está publicado com esse nome original. Tem também uma continuação, já adicionei na minha lista de desejo. Tô doida para ler esse livro. E dizem que realmente é bem semelhante à obra que foi adaptada para o cinema, que também já teve o anúncio de uma continuação. Então teremos mais informações sobre esse caso no futuro. Aí depois que o Aaron chega na cidade, ele começa a sua investigação e a gente passa a desconfiar de praticamente todo mundo que mora naquela cidadezinha, que não é tanta gente assim, né? Porque a gente tá falando de uma cidade pequena. Então a gente passa a conhecer também um pouquinho mais daquele crime que aconteceu no passado. Ou crime ou acidente, que a gente sabe que existe essa dúvida. No passado, além do Aaron e do Luke, também tinham duas meninas, que era a Gretchen, que era a namoradinha ali do Luke, e a Ellie, que era o affair do Aaron, né, do policial, que hoje é policial. Só que, quando eles eram adolescentes,
a Ellie acabou se afogando ali no rio. Na época que a cidade ainda recebia chuva, existia até um rio ali. E ela foi morta ali e não se sabe se realmente ela se afogou, se alguém afogou ela. Inclusive, todas as suspeitas que recaem em cima do Aaron, porque ele tinha deixado um bilhete para ela falando para ela encontrar com ele no rio. Então, existe toda uma polêmica que também atrapalha um pouco as investigações daquela situação. Então ele tá ali na cidade em busca da verdade do que aconteceu com o amigo dele, se realmente o amigo dele foi esse monstro que matou a própria família antes de se matar, ou se alguém conspirou contra ele. Porém, ao mesmo tempo, ele também tem que lidar com as pessoas ali da cidade para poder justificar que ele não é nenhum assassino, que ele não fez nada de errado, ele tem que lutar com diversos preconceitos. É uma cidade tradicionalista, então tem muitas coisas ali no meio que a gente percebe que tem um pensamento muito mais retrógrado. Ele lida com os familiares da Ellie, que também tem aquele rancor por ele, né? Ellie é aquela moça que morreu ali na adolescência. Então, durante todo o filme, a gente acompanha a investigação de 2 casos em paralelos. E todas as cenas, elas são misturadas. Então, existe cena em tempo real, cena passada no flashback, só que de uma forma tão bem feita que você consegue entender quando é flashback e quando não é. Especialmente por causa da cinematografia. Porque as cenas que são em tempo real, lembra que eu comentei que a cidade está há mais de um ano sem chuva? Elas são num tom um pouco mais amarelado, elas também têm uma característica diferenciada da versão do flashback, que aí sim a gente vê uma cidade muito mais generosa em questão de água, em vegetação, tudo ali muda na cidade no passado desses 20 anos. Eu gostei demais da resolução da situação, tanto a questão ali que envolve o amigo dele, o Luke, né, que ele matou a esposa, mas também a resolução no passado. Eu achei que foi tudo muito amarradinho, as duas histórias têm as suas questões e a gente fica na dúvida se elas estão conectadas ou não uma com a outra, e a gente vai descobrindo tudo junto com o policial durante as suas investigações. Eu gostei demais, achei muito bom. A partir de agora eu vou comentar um pouquinho mais do filme com spoilers. Então, se você assistiu até aqui, ficou curioso com essa obra, pausa o vídeo, vai lá assistir. Tá disponível na HBO Max, também tem disponível na Prime Video, porém com aquela versão que você tem que assinar um plano um pouco mais plus. Então eu recomendo que se você tiver HBO Max, é melhor que você assiste lá e já vê o filme sem precisar adicionar nenhum plano extra. Mas se você não assistiu ao filme e você não liga de pegar spoilers, ou seja, revelações do filme, fica aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. O Aaron chega ali na cidade, já logo no velório, ele acaba interagindo com algumas pessoas da cidade, algumas pessoas lembram do passado dele, sabem que ele saiu ali da cidade ainda adolescente, depois de muita gente duvidar que ele não tivesse envolvido ali na situação que resultou na morte da Ellie, no passado, 20 anos atrás. Ele é procurado pelos pais do Luke, que não acreditam que o Luke tenha cometido aquele assassinato antes dele tirar a própria vida. Então eles começam a dar várias sugestões do que poderia ter acontecido, como por exemplo, questões envolvendo a Jota, essas coisas. E o Aaron passa a trabalhar junto com um policial novo ali da cidade, que é bem novinho, e eles passam a visitar algumas pessoas, dentre elas o diretor da escola onde a esposa do Luke trabalhava, porque ela era professora, ela atuava ali, então passa a conhecer o diretor, ele é meio estranho, a família dele se mudou recentemente ali para a cidade, teve um problema ali na cidade onde eles moravam, então você vê que o passado dele é meio estranho. A gente passa a conhecer também alguns antigos moradores ali da cidade, inclusive um deles tem o nome escrito atrás de um papelzinho que o policial acha dentro de um livro que pertencia à moça que foi morta. Então ele começa a investigar o que esse cara tem a ver com aquele assassinato. Também tem um outro rapaz que ele começa a desconfiar que tem algo envolvido, porque ele vê umas imagens na câmera de monitoramento. No final das contas, não tem nada a ver com essas pessoas, né? Essas últimas pessoas que eu citei. Por exemplo, o rapaz que ele estava investigando, depois ele descobre que ele tem um caso com um médico da cidade, por isso que ele estava escondendo coisas. Afinal, a gente está falando de uma cidade super tradicionalista, ele não poderia falar que ele era gay. Também tem um outro rapaz que tinha um nome escrito no papel, que estava dentro do livro. Na verdade, o nome dele tem a ver
com o nome de uma bolsa de estudos que a moça que morreu estava tentando descobrir se tinha algo errado, e aí durante essa investigação eles associam essa bolsa de estudos ao diretor da escola. Então, na verdade, o diretor da escola estava muito endividado porque ele era viciado em jogo e ele estava pegando o dinheiro dessa bolsa estudantil, que era para os alunos ali da escola, e estava desviando esse dinheiro. A esposa do Luke descobriu e para poder esconder tudo isso, para que a família dele não soubesse sobre isso, ele foi e matou ela e matou o marido dela para fingir que ele matou a família e depois se matou. Então, quando descobrem isso e vão para atrás desse diretor da escola, ele vai até o matagal, que não tem mais mato, é só planta muito seca por falta de água, e ele tenta se matar se queimando, jogando gasolina em cima dele mesmo. Porém, como eu comentei, a gente está falando de uma vegetação seca que não vê águas a tempo, então eles sabem que aquela gasolina toda vai acabar queimando todo o terreno, que inclusive fica a escola. Então o policial, o Aaron, assim como o investigador ali da cidade, acabam contendo eles até ficam bem machucados, mas eles saem como heróis ali. Então aquela sociedade que acabava vendo o Aaron como um vilão por causa da história dele no passado envolvendo a Ellie que se afogou, as pessoas passam a vê-lo como um salvador ali da cidade, que ele foi muito corajoso, um herói. Um pouco antes dele ir embora, porque ele já descobriu, né, que na verdade o amigo dele era inocente, o amigo dele não matou nada, a família dele. A Gretchen, que é aquela que a adolescente que andava com ele, que era a namoradinha do Luke, vai atrás dele e fala que no dia que a Ellie morreu, ela estava com o Luke. Então o Luke não fez nada com a Ellie, ela também não fez nada com a Ellie. E o Luke, no passado, procurou o Aaron achando que o Aaron tinha feito alguma coisa com a Ellie. E ele fala pra ele, você fala pros policiais que você tava comigo. Então, na verdade, resumidamente, os três mentiram pra polícia. O Aaron, porque ele tava sozinho no Rio, ele poderia ter sido incriminado, mas ele falou que estava com o Luke. O Luke que falou que estava com o Aaron, mas que na verdade estava com a Gretchen, e a Gretchen que não falou que estava com o Luke. Enfim, é um rolo que resumidamente quer dizer que nenhum dos três estava com a Ellie no dia que ela se afogou. Então, o que foi que aconteceu? A gente começa a se encaminhar para o final do filme achando que não vai ter resolução, porém, no final, um pouco antes do Aaron sair da cidade e ir embora, ele encontra numa pedra onde ele e a Ellen tinham uma conexão, eles guardavam, teve uma vez que ela perdeu uma pulseira ali, ele tinha uma proximidade com ela ali, ele encontra uma mochila, e aí sim a gente entende tudo o que aconteceu, porque lá tá o diário dela. Ela, na verdade, era abusada, né? Ela passava por situações ali com o pai dela durante muitos e muitos anos, e ela falou que ia fugir. Então ela pegou as coisas dela, colocou ali na mochila. Um pouquinho antes de ir embora, ela passa no Rio, porque o Aaron tinha mandado um bilhetinho para ela ir até lá. Ela meio que olha ele de longe para se despedir. Quando ela tá indo embora, o pai dela encontra, e o pai dela que fez com que ela se afogasse, né? Matou ela, e não o Aaron, e não foi realmente um acidente. Então o pai dela, que ao longo do filme, que eu não comentei, ele é um senhor que fica ali sofrendo, ele visita o túmulo da filha, ele condena o Aaron, fala que ele que aprontou tudo com a filha. No final das contas, ele que era o pilantra safado da história inteira. Além dele mexer com a filha dele durante todos esses anos, ainda no final, ainda foi ele que matou e ainda tentou incriminar o Aaron da história. E o filme acaba com essa revelação. O Aaron caminhando ali em direção à saída da cidade, a gente não sabe se ele vai denunciar, o que ele vai fazer, mas ele conseguiu, de uma certa forma, uma prova para mostrar que ele provavelmente é inocente, que ele não tem nada ali, que provavelmente quem fez tudo ali foi o pai. Só que o filme acaba, então a gente não sabe qual a atitude que ele vai tomar. Para algumas pessoas esse final pode ser frustrante, eu adorei, eu achei um gancho muito bom, talvez para uma continuação, mas se não tiver, tá tudo bem. É legal que a gente entenda o que aconteceu, fora que é um crime que aconteceu há mais de 20 anos. Provavelmente, nem se ele quisesse dar andamento a algum tipo de investigação, condenação, talvez ele não conseguisse. Mas eu gostei bastante, eu achei ele um filme tenso nesse sentido, ele é meio lento
ao longo da produção dele, até porque ele é um filme longo, então a introdução de vários personagens acontece de forma gradual e lenta, porém vale a pena você aguentar esse período, porque o filme é muito bem feito, a história vai te prender com toda certeza. Então comenta aqui embaixo se você já assistiu The Dry, Segredos do Passado. Se não assistiu, comenta pra mim se você gostou aqui do vídeo, gostou de todas essas revelações, se você ainda assim vai assistir. E me indiquem outras obras que eu vou adorar ver as indicações de vocês. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.